Essa semana o Banco Central baixou a taxa de juros para 9,25% ao ano. Embora esteja abaixo de 10%, ainda é uma taxa muito alta. Mas por que o Banco Central então mexe tanto com a taxa de juros? Porque a função dele é combater a inflação. Em outras palavras, é preservar o poder de compra da moeda, ou seja, do real. E como é que ele faz isso então por meio dos juros? Ora, os juros estão em tudo na economia, em tudo. Quando você vai comprar algo no mercadinho, na esquina, o dono do mercadinho comprou aquela mercadoria de alguém por um certo prazo para pagar, tipo 20, 30, 45 dias, um tempo qualquer, né? Então o fornecedor do mercadinho já botou uma taxa de juros ali naquele tempo, aquele intervalo até o recebimento. E o mercadinho precisa vender rápido e receber dinheiro rápido antes de ter que pagar o fornecedor. Mas não é o que acontece. Então muitas vezes o mercadinho vende com cartão de crédito, no 20º dia, vai receber no 50º, ou seja, ele tem que pagar o fornecedor no 30º e receber do cliente no 50º. Como é que ele faz, já que ele não tem dinheiro para pagar o fornecedor? Ele toma emprestado, ou ele desconta o cartão, ou vai no banco tomar emprestado. Então, de novo, tem uma taxa de juros aí no processo. Bem, o Banco Central, o que ele está vendo? Está vendo o seguinte, ora, eu pretendo que os preços baixem. Logo, quanto mais alta a taxa de juros, tá certo? Mais pressa tem aquele mercadinho de vender a sua mercadoria, porque ele tem sempre que pagar juros ao fornecedor e ao sistema em geral. Logo, ele tende a baixar os preços para girar mais rapidamente a sua mercadoria e com esse recurso pagar os seus credores. Só que isso também tem um outro efeito na ponta do consumidor. E você? Se nós temos um recurso na mão, nós tendemos a querer aplicar esse recurso porque a taxa está boa. Quanto mais alta a taxa de juros, mais o consumidor tende a refrear seus gastos e aplicar esse recurso. Então note que são dois efeitos muito pesados sobre o mercadinho, por exemplo, ou qualquer uma outra loja. Ele tem que vender rápido para não pagar juros ao seu fornecedor e ao sistema bancário, mas ao mesmo tempo o consumidor não quer entrar na loja dele porque está pegando dinheiro e está aplicando na poupança ou no fundo de investimento qualquer. Então é uma pressão muito grande sobre ele. Ele tem uma outra pressão muito grande também, que é o nível de impostos que se paga no Brasil. Então o empreendedor, de cada R$100 que ele vende, ele vai ter que pagar R$20, R$25, ou seja, 25% ao sistema tributário nacional. E então fica uma confusão tremenda, porque ele tem uma pressão dos bancos, ele tem um consumidor que não está consumindo, ele tem que pagar impostos altíssimos, é por isso que então eles quebram. É normal, é comum no Brasil, infelizmente, os empreendedores, os novos negócios, não durarem 2 anos, 3 anos, quebrarem no meio do caminho, porque ninguém suporta isso. Então note o seguinte também, na medida que ele quebra ou ele precisa sobreviver a preços baixos, ele está tendo prejuízo, ele está postecipando um problema, ele está empurrando com a barriga aquele negócio dele, não é? E todos ao redor estão também sentindo um pouco isso. Então não há muitos empreendedores querendo esse tipo de aventura de empreender, porque também o seu capital desses empreendedores potenciais também está aplicado. Então, mais um problema agravante para o sistema econômico, porque você tem menos concorrência. Menos concorrência, né, os preços também, quer dizer, com mais concorrência, os preços naturalmente baixariam. Mas como o Banco Central fica tentando forçar a baixa de preço sem haver concorrência, a confusão está instalada. A confusão está instalada. Né? Uma pressão gigante sobre o empreendedor, e quem está lá sobrevivendo a duras penas não consegue pagar suas contas, pega mais dinheiro emprestado, e tudo isso vai incrementando a sua dívida bancária, onde o peso dos juros é altíssimo. Então o nosso sistema macroeconômico, nossa macroeconomia está muito pesada por causa do alto nível de taxa de juros. Então, se você fala aqui da taxa básica de juros de 9,25% ao ano, a gente está falando aí de empréstimo da ordem de 15%, 16%, 20%
ao ano. Quer dizer, há uma potencialização muito grande desse nível de taxa de juros em todo o sistema, seja do fornecedor para o mercadinho, seja também do senhorio que aluga aquele lugar onde está o mercadinho, onde está a loja, né? Ele quer também uma remuneração alta. Então, são tudo custos grandes sobre o empreendedor que já sofre com a fuga do seu consumidor, né? Então, e por que tudo isso acontece? Onde começou tudo isso? Começou tudo isso porque os governos brasileiros, todos em geral, são perdulares, são gastadores. E com isso, eles recebem já o dinheiro sofrido dos impostos, né? E ao invés de gastar naquele limite, não gastam mais, fazendo graça com o nosso dinheiro, comprando votos, roubalheiras, né? Gastando em coisas que não são essenciais. E aí, com isso, ele se endivida também. Se endividando, ele também sofre o mesmo problema. Ele precisa se financiar com empréstimos com o mercado financeiro. Ou seja, nas aplicações que todos nós fazemos no mercado financeiro também custeiam essa deficiência do governo, né, essa dívida que o governo tem. Então está tudo amarrado, mas começando com um governo que é inchado, que gasta mais do que precisava e começa a precisar tomar dinheiro do mercado financeiro, e para pagar toda essa mecânica deles, aumenta os impostos. Aumentando os impostos, o empreendedor também sofre cada vez mais, sofrendo cada vez mais quebrando. Temos mais desemprego, menos concorrência, menos competição, né? Menos estímulo ao empreendedor de entrar e tentar ser bem sucedido na área empresarial, porque ele está guardando o seu dinheiro na poupança. Então, a confusão é totalmente instalada, tudo em função de uma incompetência, de uma irresponsabilidade dos nossos governantes, que ficam gastando o que não deviam, ficam desmotivando todo o sistema a entrar dentro da economia, empreendendo, comprando, vendendo, empregando pessoas, né? Então é mais uma razão também para haver tanto desemprego. As empresas quebram. Esse nível de taxa de juros, esse nível de tributação, elas não têm dinheiro para cobrir os seus gastos pessoais, e lucros nem pensar. Eu diria que muito mais da metade das empresas aí, elas estão sem condição nenhuma de apresentar lucro nos próximos anos, se já não estão quebradas. Então o problema é grave, que cria mais desemprego, menos motivação, mais desespero, né, diante da violência, porque uma coisa está ligada a outras condições econômicas ruins, também são um incentivo à violência, aos crimes, né? E você simplesmente, a vontade é sair do país. E é o que está acontecendo, o que agrava ainda mais o problema. Então, não só não virem mais investidores, porque eles não querem aplicar recursos em lugares violentos, né? Ainda vão embora, porque, enfim, tem medo da violência, né? Então, uma coisa está ligada à outra, tudo porque nós temos, ao longo da história do Brasil, em todos os estados, em praticamente todos os municípios, uma gestão irresponsável, de curto prazo, tá certo? Que não conseguem aceitar a realidade econômica dos fatores que a gente aqui está colocando, de juros, carga fiscal, né? E eu chamo de tripé do atraso. Altas taxas de juros, altos níveis de tributos e também altos encargos trabalhistas, que também o empregado pensa que está tendo vantagem e infelizmente ele não está tendo vantagem, mas isso a gente pode falar no outro dia. O que é importante é nós, como sociedade, estarmos alertas e atentos a que os governantes saibam, novos governantes cheguem dentro do processo, conscientes do seu papel de gerenciar o nosso recurso com cuidado, né, porque o que interessa não é comprar voto nem nada, são coisas essenciais para a população, como saúde, educação e segurança pública. Vamos trabalhar
acompanhar os governantes, porque é preciso urgentemente mudar tudo no Brasil. Tamo junto.